Ok, vamos mergulhar fundo no universo do malware. Nessa análise, a gente vai desconstruir algumas das armas digitais mais perigosas já criadas. O que será que conecta uma carta de amor, uma instalação nuclear e uma empresa de transporte global? Bom, a resposta é malware. Cada um desses alvos foi vítima de um ataque tão poderoso que acabou mudando completamente o cenário da cibersegurança. Vamos entender exatamente como isso aconteceu. Certo, então o nosso roteiro é bem claro. A gente começa com um panorama da evolução das ameaças. Depois vamos analisar as principais famílias de malware. Os propagadores, como vírus e worms, os enganadores, como os trojans, os fantasmas, que são os rootkits e malware sem arquivo, e, claro, os extorsionários, os famosos ransomware. E para fechar, vamos ver como construir uma defesa em camadas contra tudo isso. Vamos começar. Malware, uma ameaça em constante evolução. E é isso mesmo, sabe? Malware não é uma coisa estática. É, na verdade, um campo de batalha digital que não para de mudar. Uma verdadeira corrida armamentista entre quem ataca e quem se defende. E no fundo, o desafio principal para qualquer atacante é sempre o mesmo: como colocar um código malicioso dentro de um sistema e, mais importante, fazer esse código rodar. Entender isso é a chave, porque cada tipo de malware que a gente vai analisar aqui é basicamente uma solução diferente que os criminosos inventaram para resolver exatamente esse problema. Então vamos começar com os propagadores, vírus e worms. Essas são duas das formas mais antigas de malware e foram criadas especificamente para resolver aquele primeiro problema: como espalhar o código. O vírus, a analogia com o vírus biológico aqui é perfeita. Ele precisa de um hospedeiro para sobreviver e se replicar. No nosso caso, esse hospedeiro é um outro programa, um arquivo. Sozinho, ele não faz nada. Ele depende de uma ação humana para se espalhar. E o caso do I Love You é um exemplo clássico que mostra bem essa anatomia. Qual era o vetor de infecção? Um simples anexo de e-mail. O mecanismo de propagação? Um script que reenviava a mensagem para toda a lista de contatos do Outlook. E o payload, ou seja, a carga maliciosa, sobrescrever arquivos importantes no computador. E o gatilho que ativava tudo isso? O simples clique de uma pessoa. Ok, mas e se o atacante não quiser ficar esperando alguém clicar em um arquivo? E se ele precisar de algo mais rápido, mais automático? Bom, foi exatamente essa necessidade de automação que levou à criação de um tipo de malware muito mais agressivo. E é aqui que a gente vê a diferença crucial. O vírus, como a gente falou, é um parasita. Ele precisa de um programa hospedeiro. Já o worm é autônomo. Ele é um programa independente que se propaga sozinho pelas redes, sem precisar que ninguém faça nada. Então, o ponto-chave aqui é que os worms resolvem o problema de velocidade e escala para os atacantes. Eles são projetados para explorar vulnerabilidades de rede e se espalhar de forma absurdamente rápida. O WannaCry é um exemplo disso, usando a falha Eternal Blue no Windows para criar uma epidemia digital de forma totalmente autônoma. Certo. Agora a gente passa para outra categoria, os enganadores, trojans e spyware. Aqui, a lógica do ataque muda. Não é mais sobre se espalhar sozinho, mas sim sobre enganar a pessoa para que ela mesma instale o malware. O cavalo de Troia, a analogia com a lenda grega é simplesmente perfeita. O malware vem disfarçado de um software legítimo, algo que parece útil ou inofensivo. O perigo está escondido ali dentro. E o sucesso do ataque depende totalmente da engenharia social, de convencer a vítima a executar aquele programa. E os Trojans são extremamente versáteis, quase como um canivete suíço para os cibercriminosos. Eles podem funcionar como um hatch, que é um Remote Access Trojan, dando controle remoto total da máquina. Podem ser downloaders, que servem só para baixar e instalar outros malwares mais pesados. Podem ser infostealers, que varrem o sistema atrás de senhas, dados de navegador, carteiras de cripto. E, claro, os Trojans bancários, especializados em roubar informações financeiras. E um exemplo devastador disso foi o ataque da SolarWinds. Foi um caso clássico de ataque à cadeia de suprimentos. Um Trojan foi inserido numa atualização de software legítima. O resultado? Milhares de redes de altíssimo valor, incluindo agências governamentais e grandes empresas, instalaram backdoor sem nem desconfiar. O vetor de ataque foi a própria confiança no fornecedor. Já o spyware, como o nome sugere, é focado em espionagem. Ele resolve o problema da coleta de informações. Ele fica ali rodando de forma silenciosa, escondido, monitorando tudo que a pessoa faz. Ele pode capturar o que é digitado com keyloggers, gravar a tela, áudio, tudo.
Existem até ferramentas de nível governamental, como o Pegasus, que são exemplos extremos de spyware. Certo, vamos para a próxima evolução. Uma vez que o invasor conseguiu entrar no sistema, qual o próximo desafio? Permanecer lá sem ser detectado. E é aqui que entram os fantasmas, os rootkits e o malware sem arquivo. Pensem nos rootkits como a arte da camuflagem digital. A função deles é se infiltrar no núcleo do sistema operacional e modificar suas funções mais básicas. Objetivo: esconder a presença de outro malware. Eles fazem arquivos, processos ou conexões de rede simplesmente desaparecerem das ferramentas de detecção padrão. É a forma de garantir acesso persistente e invisível. Agora, o malware sem arquivo, ou fileless, leva essa ideia de se esconder a um patamar ainda mais alto. É um verdadeiro fantasma digital. Por quê? Porque ele nunca escreve um arquivo malicioso no disco. Ele opera inteiramente na memória do computador. E para fazer isso, ele abusa de ferramentas legítimas que já existem no sistema, como o PowerShell. Essa técnica é chamada de living off the land. Basicamente, ele se esconde à vista de todos, se passando por uma atividade normal do sistema. E agora, chegamos na categoria que domina as manchetes hoje em dia: os extorsionários. O ransomware moderno. Aqui o foco é um só: monetização direta. Essa linha do tempo mostra bem a escalada do ransomware. Lá no começo da década de 2010, eram só uns bloqueadores de tela bem simples. Depois, evoluiu para o cripto-ransomware, que criptografava os arquivos. Mais recentemente, surgiu a dupla extorsão. Além de criptografar, os criminosos roubam os dados e ameaçam publicá-los se o resgate não for pago. E hoje, com o Ransomware as a Service, virou um modelo de negócio criminoso, uma indústria que movimenta bilhões. E esse modelo de Ransomware as a Service, ou RAS, mudou o jogo. Pensa nisso como um modelo de assinatura para o crime. Os desenvolvedores criam o malware e toda a infraestrutura de pagamento. E aí eles alugam essa solução para afiliados, que são os responsáveis por executar os ataques. Os lucros são divididos. Isso diminuiu drasticamente a barreira de entrada, permitindo que até criminosos com menos conhecimento técnico lancem ataques devastadores. Bom, diante desse cenário todo, com essa variedade de ameaças que não param de evoluir, a pergunta é: como se proteger? A resposta não é simples e, com certeza, não é única. Ela está numa abordagem de defesa em camadas. E é fundamental entender que não existe uma bala de prata. Defesa eficaz é sempre sobre camadas. Essa tabela resume bem a ideia. Contra vírus e trojans, o básico funciona: antivírus, filtros de e-mail e, claro, treinamento de pessoas. Contra worms que exploram falhas, a gestão de patches e a segmentação de rede são cruciais. Já para malwares sem arquivo, que são bem mais furtivos, é preciso ferramentas avançadas como um EDR. E contra ransomware, a lição número 1 é backups offline e um plano de resposta a incidente bem definido. E isso tudo nos traz a uma questão final, que já aponta para o futuro. Com os atacantes começando a usar a inteligência artificial para criar malwares que mudam de forma, que se adaptam, será que uma defesa puramente liderada por humanos ainda vai ser suficiente? Essa é a pergunta que vai definir o próximo capítulo dessa batalha sem fim.